Olá, seguidoras e seguidores do canal Maria Eunice Souza, Astrologia Psicológica. Eu sou Maria Eunice Souza e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o eclipse do dia 26 de dezembro de 2019, um dia depois do Natal. Esse eclipse, ele antecipa, de certa maneira, os temas de 2020. Ficou curioso? Ok, vamos falar mais sobre isso. Mas antes, se você ainda não curtiu esse canal, curta e também acione aquela sinetinha para que você seja notificado toda vez que houver uma novidade por aqui. Bom, vamos lá. Existe muita coisa sendo falada sobre o ano de 2020. É um ano que coletivamente traz muitas transformações. É um ano crucial para a civilização humana. É um ano que nos coloca diante de uma crise civilizatória. Durante este ano, nós temos várias configurações muito importantes e muito potentes formadas no céu. Essas configurações elas já vêm se formando durante todo o ano de 2019, por isso que 2019 já foi bastante tenso. E, de certa maneira, esse ano de 2020 e todos os temas que vão ser muito proeminentes já se tornam antecipados por esse eclipse do dia 26 de dezembro. Mas antes, eu queria só falar para você porque eu estou fazendo esse vídeo aqui na minha cozinha. Exatamente porque nós temos o trânsito dos nódulos lunares acontecendo no eixo Câncer-Capricórnio. Atualmente, a cabeça do dragão, ou nodo norte, transita pelo signo de Câncer, um signo que fala dos nossos sentimentos mais profundos, da busca de vinculação e também fala de família, origem e também do nosso ambiente doméstico, da nossa vida mais privada. Então é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui hoje. Os nódulos lunares, eles estão transitando esse eixo Câncer-Capricórnio desde novembro de 2018 e ainda ficam nesse eixo até maio de 2020. E por que eles são importantes? Porque é exatamente o trânsito dos nódulos lunares que determina onde os eclipses acontecem. E esses nódulos, eles se deslocam de frente para trás. Então, nós temos esse trânsito acontecendo agora entre Câncer e Capricórnio. Em maio de 2020, os nódulos entram no eixo Gêmeos-Sagitário. Então, enquanto os nódulos se deslocam por Câncer e Capricórnio, o que nós temos sendo muito enfatizados coletivamente, socialmente? Os temas da família, a figura do pai e da mãe, o tema de como essa família se insere na sociedade, os temas das instituições estabelecidas, as instituições de poder representadas pelo signo de Capricórnio, entre muitas outras coisas. Isso é só um resumo bem grosseiro. Então, exatamente porque os nódulos estão agora transitando Câncer e Capricórnio, nós temos os eclipses acontecendo também neste eixo, nesta polaridade de signos. E é exatamente o que acontece agora. No dia 26, um dia após o Natal, nós temos um eclipse do Sol acontecendo a 5 de Capricórnio. Este eclipse, ele não é visível na América do Sul. Ele é visível na Ásia, ali a partir do sul da Índia, na região da Indonésia, das Filipinas, toda essa região da Ásia Central. Normalmente a gente diz que um eclipse, os efeitos desse eclipse, ou o que ele representa, são mais sentidos na região em que esse eclipse é visível. Aqui na América do Sul, corresponde ao horário da madrugada. Então, aqui vai acontecer durante a noite, é exatamente por isso que esse eclipse não vai ser visível para nós. Então, vamos falar um pouco sobre do que trata esse eclipse, o que ele representa. Então, primeiro ele acontece em Capricórnio. Eu tenho aqui o mapa deste eclipse. Ele acontece a 406 do signo de Capricórnio.
com Sol, Lua conjuntos ao planeta Júpiter. Então, a princípio, a gente poderia dizer, ah, que bacana, que legal, a Lua nova, o eclipse conjuntos a Júpiter. Então, parece que é tudo muito otimista, muito animado. Só que não. Por quê? Primeiro porque o signo de Capricórnio é um signo que leva tudo muito a sério. É um signo que nos convida a encarar a realidade do jeito que ela é e a lidar com essa realidade de uma forma muito prática. Então, Júpiter aqui ajuda, sim, a nós termos um pouco de otimismo e de inspiração para lidar com essa realidade. Só que esse eclipse também acontece conjunto à cauda do dragão, ou nó do sul. Então, é um eclipse que fala que primeiro, para a gente mudar essa nossa realidade, a gente precisa lidar com o passado. A gente precisa trabalhar muitas questões, muitos padrões repetitivos, a gente precisa trabalhar aquilo que ficou engessado e liberar isso para que a gente possa lidar melhor com essa nossa realidade. Uma outra coisa que é bastante interessante também a respeito desse eclipse é que, além de estar em conjunção a Júpiter e a cauda do dragão, a Lua e o Sol também fazem uma quadratura ao asteroide Quiron. E Quiron representa uma dor, uma ferida, uma sensação de inadequação. Quiron atualmente transita o signo de Áries. E essa quadratura que Lua e Sol fazem a Quiron vem chamar a nossa atenção para o fato de que o jeito que essa nossa sociedade é organizada, ela é estruturada, muitas dessas estruturas, elas machucam, elas ferem a nossa individualidade, elas ferem talvez até mesmo a origem da vida, a pulsão vital da vida, e nós precisamos olhar para isso. Quiron sempre chama a atenção para algo que dói, para algo que está machucado. E Áries tem muito a ver com o indivíduo. Então, as estruturas sociais, o jeito que essa sociedade está organizada, ela funciona de uma forma que é muito dolorosa para o indivíduo se expressar. A outra coisa que também é muito interessante é o fato de Capricórnio, a gente sabe, é regido pelo planeta Saturno. E Saturno está vindo numa dança muito interessante com o planeta Plutão, pelo signo de Capricórnio. Eles já têm estado juntos durante todo o ano de 2019. E olha que interessante, eles vão fazer a conjunção exata no dia 12 de janeiro, 2 dias depois do eclipse da Lua, que segue este eclipse do dia 26 de dezembro. Então, nesse eclipse solar do dia 26, nós temos Saturno já muito próximo a Plutão, regendo a Lua nova, regendo o eclipse de Capricórnio. O que isso significa? Saturno junto a Plutão fala de uma transformação visceral, profunda, completa de todas essas estruturas de poder, de todas as estruturas estabelecidas, incluindo governos, o status quo, do jeito que a gente conhece. Então, para que a gente possa inaugurar algo que seja verdadeiramente novo, a gente precisa primeiro se liberar desse passado, desses padrões engessados, precisa transformar todas essas estruturas que, como eu disse, machucam a vida, que machucam essa pulsão vital. E aí, será que a gente está disposto a olhar para isso? O fato de essa lua nova estar conjunta ao nó do sul, a cauda do dragão, nos fala que precisamos purgar esse passado. Precisamos deletar muitas dessas histórias. Precisamos lidar com tudo isso, purgar, depurar, para que a gente possa, de fato, se liberar e começar a construir o novo. Mas vamos olhar esse mapa dessa lua nova e eclipse mais de perto. Tem uma coisa super interessante que chama muito a atenção nesse mapa, que é o fato de ele ter muita terra. Então nós temos
Sol, Lua, Júpiter, cauda do dragão, Saturno, Plutão, tudo apenas em Capricórnio. Temos Urano em Touro, que por sinal a Lua Nova faz um trígono a esse Urano também. Então esse aspecto com Urano traz a possibilidade de nós encontrarmos saídas alternativas para os nossos embrólios, para as nossas dificuldades. A Terra é o elemento do mundo material, é o elemento do mundo real, que faz com que a gente perceba que está encarnado aqui nesse plano terreno. Terra lembra a própria Mãe Terra. Então a gente sente como se a nossa sobrevivência de certa maneira estivesse de alguma forma correndo algum risco. E nós nos preocupamos também com o próprio planeta Terra, como eu já disse. Só que toda essa Terra, ela traz um tom um tanto melancólico, talvez até um pouco pessimista, porque a gente precisa olhar, a gente precisa encarar a encrenca que nós criamos para nós mesmos em cima desse planeta. Nós precisamos olhar para os nossos problemas concretos, reais, que estão aí esfregados na nossa cara. Então essa melancolia, ela fica muito exposta, ela fica muito sentida dentro de nós. Nós temos pouco fogo, nós temos apenas Mercúrio em Sagitário e Quirón em Áries. Então a gente tem pouco espaço para aspirar, a gente tem pouca fé, pouca confiança. Nós também temos pouco ar. Apenas Vênus está no signo de Aquário, representando o elemento ar, que é o elemento da abstração, da razão, do pensamento. E isso também pode representar uma certa dificuldade de nós olharmos para isso de uma forma lógica. Então, talvez a gente fique muito perdido encarando os problemas sem perceber muitas saídas. E aí, nesse momento, o aspecto com Urano faz muita diferença, porque vem ajudar a gente a encontrar algumas dessas saídas. Então, é por isso que quando a gente olha todo esse contexto que está um pouco melancólico, a posição de Júpiter conjunta a essa lua nova, ela é ao mesmo tempo muito importante, porque traz um pouco de otimismo, sim, mas ao mesmo tempo ela nos lembra de como a nossa fé vai ser desafiada, de como nós vamos precisar ter muita fé para lidar com tudo que está vindo por aí, para lidar com o desfecho de todas essas configurações e o que elas vão representar ao longo de todo o ano de 2020. E além de todos esses tópicos pontuais que eu falei até aqui, esse eclipse muito potente acontecendo no signo de Capricórnio também vem chamar a atenção para as figuras de poder, figuras governamentais, chefes de Estado, estruturas organizadas, porque Capricórnio tem a ver com tudo isso. Além disso, tem a ver com a organização do poder social, com a organização social por si mesma. Isso sem falar que um eclipse solar trata especificamente do masculino, do arquétipo do masculino, já que o Sol representa o masculino. E o Sol representa também figuras de autoridade. Então, num eclipse solar, as figuras de autoridade, as figuras de poder, as figuras masculinas, elas são temporariamente eclipsadas pela Lua. Então, vem à tona algumas questões mais inconscientes, algumas questões mais instintivas, que afloram do nosso inconsciente e que ficam mais evidenciadas durante esse período. A nossa consciência, ela fica temporariamente eclipsada porque nós precisamos olhar mais para dentro, olhar mais para as questões emocionais, olhar mais para as questões talvez até femininas. E aí, dentro desse contexto, eu lembro também que os eclipses, eles pertencem a famílias, que são chamadas séries Saros. As séries Saros, elas são séries solares, que falam dos eclipses solares, e séries lunares. As séries Saros,
elas duram vários séculos, em torno de aproximadamente 1.200 anos. As séries Saros, elas podem ter cerca de 70 a 80 eventos ou eclipses. As séries Saros, elas trazem um tema que tem a ver com o início dessa série. Então, para a gente entender do que trata uma família de eclipses ou uma série Saros, a gente olha o mapa natal desta série. E esta série, ela pode começar tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. Quando ela acontece no Polo Norte, geralmente os eclipses ocorrem conjuntos à cabeça do dragão. E esses eclipses representam momentos que ficam mais propícios à nossa evolução, já que o Nodo Norte tem muito a ver com isso. As séries que começam no Polo Sul, elas já vêm trabalhar muito mais o tema de lidar com o passado. Então, esta série Saro, a qual pertence o eclipse do dia 26 de dezembro de 2019, é a série Saro Solar 132. Esta série, ela começou em 13 de agosto do ano 1208. Ela começa com um eclipse solar em Leão. Para falar melhor sobre esta série, eu vou recorrer à doutora Bernadette Brady, que escreveu esse livro aqui, The Eagle and the Lark. Então, ela diz, essa família de eclipses, o tema principal é rupturas. Rupturas de relacionamentos de uma forma que acontece muito repentinamente, muito abruptamente. Isso porque tem esse componente muito forte de Plutão e de Urano. Urano é uma espécie de tesoura ou um bisturi cirúrgico, e as coisas acontecem também abruptamente. E quando a gente fala da possibilidade de rupturas, pode se tratar tanto de relacionamentos afetivos nas nossas relações pessoais, como também pode se tratar de rupturas em associações de negócios, em parcerias de negócios, ou até mesmo em parcerias diplomáticas. Então, quando a gente pensa na astrologia mundana, a gente pode também colocar a possibilidade de haver conflitos, de haver rupturas em parcerias entre países, acordos que havia entre determinados países, entre determinadas nações ou entre determinadas entidades. Então, há essa possibilidade não apenas nas nossas relações pessoais ou familiares, mas de um jeito mais abrangente, tratando das questões mais coletivas propriamente ditas. As pessoas que sentem esse eclipse mais fortemente são as pessoas que têm planetas ali no início dos signos cardinais. Capricórnio, Câncer, Áries e Libra, ali no primeiro decanato. Se você tem planetas ou ângulos ali naquele primeiro decanato, isso fica muito potencializado para você. Mas, como eu disse, de uma forma geral já impacta muito nas figuras de autoridade. Então a gente vê que essa série Saro Solar 132 é uma série bastante desafiadora, tanto pessoalmente quanto coletivamente. E aí, quando a gente fala também da possibilidade de rupturas abruptas, a gente volta para o mapa do eclipse atual. E neste mapa do eclipse atual, a mensagem ela é reforçada, porque no mapa do eclipse atual, além de nós termos Dona Vênus, planeta das relações, das conciliações, da diplomacia, Vênus está em Aquário, fazendo uma quadratura com Urano. Lembra? Tesoura, bisturi cirúrgico? Então, Vênus, numa quadratura com Urano, também já sugere a ideia de rupturas, a ideia de independência, de liberação. Eu não quero estar atrelada, associada com ninguém, eu quero estar só. E aí, como se não bastasse, 2, nós temos Quiron como ponto médio entre Vênus e Marte, o par
os amantes arquetípicos. Vênus, planeta de relacionamentos, Marte, planeta da expressão sexual e também o planeta da vontade. Então, Quiron, como ponto médio desses dois, sugere também uma dor relacional, sugere algumas feridas, a sensação de se estar muito machucado. A outra coisa é, Saturno também está no ponto médio entre o Sol e Vênus e entre a Lua e Vênus, entre a Lua nova e Vênus. Então, mais uma vez, a gente tem uma sensação de peso, uma sensação de uma insegurança, talvez até a sensação de rejeição. Então, de um modo geral, sim, sinto muito, é um eclipse bem carregado. E a gente precisa se preparar para lidar com isso de uma forma que seja muito madura. Porque Capricórnio é um signo que fala de maturidade, de nós assumirmos a responsabilidade por nós mesmos e pelas nossas encrencas. É um signo que fala de a gente amadurecer, de a gente crescer com as nossas crises. Nossa Senhora, você vai dizer... E vai sobrar alguma coisa depois de tudo isso, né? Tem alguma notícia boa? Claro que tem, sempre tem. Uma notícia ótima, por exemplo, é o fato de que Saturno conjunto a Plutão, eles dizem assim, olha, quando você tiver coragem de lidar com o lixo, a gente vai te premiar. Então, qual é a premiação? É a nossa capacidade de reconstrução. Quando a gente lida com tudo que a gente precisa lidar, quando a gente encara e enfrenta toda essa encrenca, a gente tem força, tem coragem para reerguer, para renascer das cinzas, porque esse é um tema também desse eclipse, renascer das cinzas. Uma outra coisa que também é bem interessante, que eu gostaria de chamar a atenção, é o mapa astrocartográfico desse eclipse do dia 26 de dezembro. Neste mapa, como eu disse, o eclipse ele vai ser totalmente visível ali na região da Ásia Central. E, obviamente, é exatamente lá que Sol e Lua estarão culminando. E como Saturno e Plutão também estão em Capricórnio, eles também estarão culminando no meio do céu, ao longo dessa região. Então, essa região da Ásia Central, Filipinas, Indonésia e até ali uma região da costa da Austrália, a costa oeste da Austrália, essa região ela está mais suscetível às energias desse eclipse. Essa região está mais sensível e é ali onde pode haver alguns eventos um pouco mais tensos, representados, simbolizados por esse eclipse. Sejam esses eventos de natureza geopolítica ou de outra natureza ou de outros tipos de fenômenos. Então vamos estar um pouco mais atentos. A outra coisa que eu também ainda gostaria de chamar a atenção é para o símbolo sabiano do grau 5 de Capricórnio. Este grau traz a seguinte imagem: índios estão no caminho da guerra quando alguns homens remam numa canoa que está lotada e outros estão realizando uma dança de guerra. Então é uma imagem também muito potente, né? Índios ou indígenas, eles são muito associados com a própria Mãe Natureza pelo fato de ainda viverem muito conectados com essa Mãe Natureza. Então, o Dane Rudhyar, que foi um astrólogo estudioso dos símbolos sabianos, ele nos diz que a nota principal desse símbolo é a mobilização de energias físicas e emocionais num espírito de conquista. E isso traz muito presente de novo aquela imagem de Marte liderando essa tigela, que é essa formação do mapa da lua nova e do eclipse. Então ele diz, a guerra é frequentemente empreendida principalmente para mobilizar a vontade comum e evitar a desintegração individualista. Então, traz uma imagem de guerra, mas também traz a imagem de um objetivo em comum e dessa mobilização da vontade das pessoas, dessa mobilização de
da coragem, da vitalidade do grupo. E é isso que a gente precisa se lembrar dentro desse contexto, de nós termos cada vez mais consciência, de nós termos cada vez mais consciência também da nossa vontade e de quanto ela nos mobiliza e de onde ela pode nos levar. Então, dentro desse contexto, deste eclipse, e especialmente se este eclipse afeta o seu mapa individual, o que a gente pode fazer, né? Primeiramente, eu digo isso em todas as consultas, quando eu vejo que o eclipse afeta o mapa de uma pessoa, eu sempre alerto, olha, em períodos de eclipses a energia ela já está naturalmente mais tensa, a propensão às coisas saírem de controle é muito maior, a energia fica um pouco mais caótica, as coisas ficam um pouco mais bagunçadas. E neste contexto, o melhor que a gente pode fazer é cuidar da nossa própria vibração pessoal, cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e principalmente do nosso estado mental, para que a gente não saia do nosso centro. Porque dentro dessa esfera, dentro desse período, essa energia, como eu disse, fica caótica. E se a gente não acha uma contenção adequada, a primeira coisa é que a gente vai ficar muito alinhado com a ansiedade coletiva, com a ansiedade exterior. E é o pior que a gente pode fazer. Então a gente não precisa entrar no pânico, criar medos desnecessários. A gente já tem coisas sérias o suficiente com que lidar. Então a gente pode meditar mais, por exemplo, a gente pode achar esse nosso centro, seja lá com que técnicas for que funcionem para nós, meditação, yoga, tai chi chuan, floral, orações, o que quer que funcione para você. Então é um período que a gente é convidado a preservar um pouco mais a nossa calma, a preservar a nossa serenidade, a ter mais consciência, a estar mais focados no presente. Sabe aquela palavra que está muito na moda, que vem do inglês, mindfulness? Pois é, a gente precisa praticar muito essa atenção plena, este foco no presente, este foco no nosso centro, porque daí, se houver algum tipo de crise, se houver algum tipo de situação acontecendo ao nosso redor, a gente tem muito mais ferramentas, muito mais recursos para lidar com isso de uma forma tranquila, de uma forma que não vai ser destrutiva e nem impulsiva. Porque o pior que a gente pode fazer quando ocorre algum tipo de crise é agir de uma forma reativa e ter essa reação destrutiva. Então, às vezes, nós temos essa presença de espírito, nós temos uma reação instintiva que nos tira de muitas confusões, que nos tira de muitas encrencas. É aquele clique que a gente age sem pensar e salva uma situação. Mas, muitas vezes também, nós reagimos de uma forma instintiva, motivados pelo medo, motivados pela ansiedade, e aí já não é tão legal. Então nós precisamos cuidar dessa nossa vibração, nós precisamos estar serenos, estar centrados, porque não adianta também sofrer por antecipação e não adianta colocar o carro adiante dos bois. E é claro, eu já venho falando isso todo esse ano de 2019. Olhar para a nossa vida pessoal e ver onde é que a gente pode mudar. Onde tem espaço para transformação, onde tem espaço para evolução, onde nós estamos insatisfeitos, aonde a gente está mais frustrado e insatisfeito, essa é a dica principal. É aí que a gente precisa mudar, é aí que a gente precisa mexer em alguma coisa, é aí que a gente precisa talvez encarar alguns demônios, lidar com eles para transformar essa nossa vida. Então, sabe aquela frase que já virou até um clichê? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, se a gente está muito preocupada com o coletivo, com o mundo, com o planeta Terra,
a gente precisa fazer algo pessoalmente. Claro, isso também depende dos governos, isso também depende das pessoas que decidem, das autoridades, é claro que sim. Mas a gente também pode tomar algumas atitudes pessoais que nos coloquem nesse caminho de evolução e de melhoria. Então não adianta somente cobrar do poder público se no plano individual a gente faz exatamente o contrário daquilo que a gente gostaria de ver ao nosso redor. E aí, para a gente concluir, eu vou dar aqui alguns dados técnicos que eu estou lembrando agora que eu não tinha pontuado no início desse vídeo. Então, o eclipse acontece no dia 26 de dezembro de 2019, no horário de Brasília vai ser às 2h13, portanto, na madrugada, portanto, não visível no Brasil nem nas Américas. No horário de Lisboa, isso vai ser às 5h13, também ainda não visível. O eclipse acontece a 406 de Capricórnio, ou seja, tecnicamente é o grau 5. Este eclipse pertence à série Saros Solar 132. Este eclipse é o membro 46 de uma série de 71 eclipses. O eclipse no total vai durar 5 horas e 34 minutos do começo ao fim. Os eclipses solares, eles têm um impacto muito maior e os seus efeitos perduram por muito mais tempo. Quer dizer que os efeitos deste eclipse vão durar por cerca de 5 anos e 6 meses. É claro que conforme o tempo passa, esses efeitos vão ficando cada vez mais leves. O período mais potente é exatamente o período em que o eclipse acontece, ou seja, agora. O pico do eclipse vai durar 3 minutos e 39 segundos. Com certeza vai ser possível nós acompanharmos isso pela internet, porque hoje nós temos esse recurso, felizmente. Mas, obviamente, como diz Christine Arens, que é uma outra estudiosa de eclipses dos Estados Unidos, ela enfatiza bastante. Os eclipses, eles têm também um efeito mais potente naquelas regiões onde ele é visto. Então, essa região da Ásia é a região mais afetada por este eclipse em específico. Eu agradeço a você que esteve comigo até aqui, que me acompanhou nesse vídeo. Eu espero que ele tenha sido útil, eu espero que ele tenha esclarecido algumas coisas para você. Mais uma vez, obrigada por me acompanhar aqui. Se você curtiu e gostou desse vídeo, coloca aí o seu like e, como eu disse, ative essa sinetinha aí para você ser notificado nas próximas publicações. E compartilha também. Muito obrigada e até a próxima. Oi? Oi, meu amor. É isso. Bye. Estrelando Psyche.